Então, nesses dois últimos encontros, a gente investiu um pouco, né, sobre as questões da conjugação de carga, sobretudo dos estrinores de Majorana, até pela importância dos estrinores de Majorana, que eles vêm assumindo em outras áreas que não são a física de partículas. Como eu tinha comentado com vocês, né, a gente não está vendo aqui ainda, quando nós falarmos mais à frente um pouquinho dos términos de Weyl e dos neutrinos, a gente vai voltar aos términos de Majorana, fazendo a ligação neutrino de Weyl, neutrino de Dirac, neutrino de Majorana, e também porque, quer dizer, então, uma possibilidade. Olha, tem 4 horas hoje, mas a gente começou agora, a gente começou atrasado por uma vez agora. Começando a escrever. É que eu mandei no e-mail, não tem 4 horas, não é? Não, tudo bem, mas a gente está começando agora, nesse instante. É que lá a gente está sem e-mail. Ah, está sem e-mail lá na Plena Média? Único, aquela coisa aqui. Então, a gente estava falando da possibilidade, de uma discussão que existe, corrente na literatura, de que o neutrino massivo possa ser de Majorana. Então, nós vamos daqui a pouco, quando a gente falar um pouco mais de neutrinos lá na frente, vamos voltar à possibilidade de neutrino ser Majorana, vamos voltar um pouco ao término de Majorana para discutir a possibilidade de neutrino ser Majorana. É difícil de diferenciar experimentalmente, você Quer dizer, o experimento que se faz hoje, que é o chamado o recaimento beta duplo, né, que na literatura o pessoal chama de zero, neutrino, beta-beta. Quer dizer, é o recaimento beta duplo com nenhuma emissão de neutrino, com zero neutrino. Esse experimento é um experimento muito delicado, tem sido feito, mas não tem ainda evidência comprovada de que com isso, essa experiência seria, vou falar sobre ela quando a gente falar de neutrino, né, seria a prova mais evidente de que o neutrino é uma partícula de Majorana. Sobre isso depois. Então, a possibilidade do neutrino ser de Majorana vai ser objeto de discussão aqui. Agora, na matéria conversada, a gente tem visto, né, o aparecimento, né, experimental, a previsão teórica do aparecimento experimental de neutrinos de Majorana desses novos materiais, né, como os isolantes topológicos e materiais planários também, quer dizer, materiais onde você tem uma física de superfície. Tem aparecido, quer dizer, medição experimental de férmions que são autoconjugados de carga, férmions neutros que são autoconjugados de carga, são férmions de Majorana. Então, por isso a gente está insistindo um pouquinho nessa discussão. Bom, então na aula passada a gente tinha trabalhado. O neutrino ele é uma partícula dominada experimentalmente, assim, no sentido, ele tem uma velocidade da luz, né? A velocidade da luz dele é constante. Não, mas o neutrino, hoje você sabe que ele não tem velocidade da luz. Você sabe que o neutrino é massivo. Está claro que o neutrino é hoje, o neutrino é um objeto massivo. Por isso que essa discussão se o neutrino é Dirac ou se o neutrino é Majorana se tornou mais importante ainda. Porque desde 98, né, com aqueles experimentos lá do Japão, o Super Kamiokande, já ficou bem claro que os neutrinos são massivos. E recentemente, o ano passado, eu acho que foi julho, agosto, teve aquele experimento lá no Daya Bay, aquele laboratório chinês de neutrinos, que mostrou já a oscilação da primeira família para a terceira família de neutrinos, né? Então, quer dizer, o que está evidente é que as famílias de neutrinos oscilam. O neutrino do elétron se propaga, vira neutrino do muon, depois se propaga, vira de novo neutrino do elétron, ou o neutrino do elétron transita para o neutrino do tal. Então, essas chamadas oscilações de famílias de neutrino, elas são evidências de que o neutrino é massivo. Então está claro que o neutrino é um objeto massivo e que, portanto, né, sem aquele experimento do ano passado, que depois foi contestado, né, sem aquele resultado de que o neutrino possa ser supraluminal. Então não se tem nenhuma evidência de neutrino nem supraluminal, nem o neutrino com velocidade da luz, porque o neutrino tem massa, está assegurado. Os limites de massa são baixos, né? Por exemplo, o neutrino, o elétron, o limite de massa dele, a massa dele é inferior a uns 3, 4 elétrons-volts. Mas se a gente lembrar que a massa do elétron é de 0,5 MeV, portanto você tem 6 ordens de grandeza. Então, nesse sentido, há muitos efeitos, a massa do neutrino do elétron, ela pode ser considerada nula. Mas, como hoje a gente já tem experiências de altíssima precisão, então um pequeníssimo efeito da massa do neutrino já pode ser detectado também. Mas, quer dizer, a relação que a gente tem é que a massa do neutrino do elétron sobre a massa do elétron
está na faixa de 10 a menos 6. Então, se nós tivermos experimentos que possam levar em conta precisões dessa natureza, então a massa do neutrino já não deve ser considerada zero. Para muitos efeitos, a massa do neutrino do elétron é zero. O neutrino do tal, do muon, a massa do muon é na faixa de, a massa do muon são 10 a 2 megas, né? 104 megas. A massa do neutrino do muon, ela é na faixa de alguns, o limite superior dela é na faixa de 10 a 2 keV. Então, o neutrino do tal, muon, né? Esse limite aqui ele fica na faixa de 10 a 2 capa elétron-volts sobre 10 a 2 megas. Então aqui a razão já é de keV para média, é um fator 10 a menos 3. Então, quer dizer, com a massa do neutrino do muon, os efeitos de massa já começam a ser mais significativos. E com o neutrino do tal, se a gente pegar o neutrino do tal e o próprio tal, né? O neutrino do tal limite na faixa de 20 megas. O neutrino, quer dizer, sabe, o limite superior na massa do neutrino do tal é na faixa de 20 a 30 megas, não está 20 megas. E a massa do tal é na faixa de 1,7 GeV. Né? Então, uma coisa aqui, vamos dizer que seja na faixa, quer dizer, 20, né? Aqui seria, poderia ser até 12, então aqui dá um fator 10. Aqui, então, MEV sobre GeV dá um fator 10 a menos 3. Então, aqui dá um fator de 10 a menos 2, exatamente. Então, aí cada vez mais, quer dizer, à medida que as famílias vão aumentando, quer dizer, que a gente vai subindo as massas das famílias leptônicas, né? A relação entre a massa do neutrino daquela família e o elétron carregado daquela família começa a ficar cada vez menor. Então, para neutrino do tal, agora, a gente tem muito pouco resultado experimental no neutrino do tal. Se vocês quiserem, eu tenho uns trabalhos mais atuais sobre esse momento magnético, mas o neutrino, a família importante é essa família aqui, hoje em dia, né? Essa família aqui é a família mais importante para se emitir novos efeitos de física que possam violar uma física além do possam violar um modelo padrão. Se a gente quiser, quer dizer, buscar efeitos de uma física fora do modelo padrão, no setor leptônico, o melhor jeito é através do muon, são os experimentos com o muon. Porque o muon ele passa mais batido pela matéria, né? Ele tem uma interação mais fraca com a matéria. Então, a gente consegue, você consegue ter uma medida mais limpa feitas com muons. Então, esse setor aqui é um setor que hoje em dia está ficando cada vez mais importante. Então, só uma pergunta, então, quer dizer, tudo isso significa dizer onde tem uma grande interligação entre as famílias devido à massa do neutrino. Eu estou numa família, eu saio do neutrino do elétron, vou para o muon, daí eu vou para o muon, né? E daí eu vou para o neutrino do tal e vou para o tal. Então, quando eu tenho o elétron, eu necessariamente vou ter o tal. Você pode indiretamente por efeitos quânticos. Diretamente, né? Porque o elétron ele se acopla com o neutrino do elétron, aí esse neutrino do elétron pode oscilar para o neutrino do tal, o neutrino do tal oscila do tal e assim vai. Exatamente. Você pode ter efeito de ligação de um elétron carregado com outro elétron carregado pelos neutrinos das famílias, pela oscilação de neutrinos. Os ângulos, né, essa oscilação de neutrinos, essa mistura entre as famílias de neutrinos, ela é medida por certos ângulos, chamados ângulos de Mix, né? Tipo o ângulo de Cabir, tipo os ângulos de Cabir, Kobayashi, Mascaol. E aí são efeitos pequenos, mas digamos, são efeitos que já são detectáveis. Já tem uma física acertada para isso. A minha pergunta é o seguinte, vamos dizer que você acha que a gente está vivendo uma crise da visão reducionista. Não foi essa coisa de moda, como confinamento. Daí a outra pergunta, estou bem, tem uma crise. Agora, o que é antirreducionismo? Então, como é que se define antirreducionismo também? Né? Falar que é o todo, assim, né? Então, você vai buscar a noção de famílias. Né? Então, aonde se manifesta a noção de famílias em partículas elementares? Vamos dizer, você pode dizer, bom, o grupo de Lorentz tem famílias, aí você estuda teoricamente. Mas fenomenologicamente,
você pode dizer que sempre um elétron tem um neutrino do elétron. Uma família elétron-neutrino. Agora, como o neutrino baixa no decaimento, você pode dizer que toda a família electrônica é uma só, né? Interligada. Você tem uma família electrônica. Então, ela é essa família electrônica seria um exemplo de não reducionismo. Quer dizer, as coisas estão vivendo no conjunto. Né? Quando a gente fizer o nosso curso de grande unificação agora, nas férias, né, a gente vai ver que essa ideia de conjunto é mais ampla ainda, porque na verdade a ideia da grande unificação, você coloca na mesma família quarks e elétrons. Você já não separa os quarks dos elétrons. Numa física grande unificada, quarks e elétrons são dois setores do mesmo multiplete grande unificado. Então, você já não começa mais. Aqui a gente já unifica, dá um sentido mais unificado para as famílias leptônicas, mas lá na grande unificação, a gente já dá um sentido mais unificado para as famílias de elétrons e quarks. Elétrons e quarks compartilham o mesmo, por exemplo, o mesmo quintete de S5. Agora, aí é um pouquinho mais teórico, né? Uma pessoa. Não, aí sim, é uma coisa. E aí não, aí você mostra, quer dizer, que a natureza vive em famílias. Quer dizer, a discussão que eu estou falando para todos os tem dois caminhos de física. Uma se diz que a física é descrita para os últimos constituintes. Então você vem vindo, bota quarks, neutrinos, etc. A outra você diz, não, você chega a famílias básicas. Então não existe a partícula isolada, existe uma família básica para ela. Então, vamos dizer, os leptons, como ele tem neutrino e elétron junto, nesse decaimento que estamos falando, vê todo o setor leptônico como uma família. Isso experimentalmente, fenomenologicamente. Você detecta isso. Bom, então, a gente tinha visto uma outra propriedade da conjugação de carga, é que o conjugado de carga tomado duas vezes reproduz o espinor original. Então, isso aproxima a noção de conjugação de carga da noção de conjugação complexa. Né? Quer dizer, a conjugação de carga faz no espaço espinorial o papel que a conjugação complexa faz no espaço dos números reais, né? E nos complexos, já dizendo, desculpa. E a gente viu que, na verdade, o espinor de Majorana, aquilo que caracteriza, né, o espinor de Majorana, seria a condição de realidade. Um espinor, a condição de realidade de um espinor não significa que o espinor seja realmente real. O espinor ele satisfaz a condição de Majorana. Então, a condição de Majorana me diz que esse espinor, satisfazendo a essa condição de autoconjugação, isso aqui é um espinor de Majorana. E aí é uma condição de realidade. Que nós vimos na representação de Majorana, coincide do espinor de Majorana ser dado por componentes exclusivamente reais. Mas o espinor de Majorana, na representação de Dirac, ele não é real, mas ele tem relações que expressam esse vínculo de realidade. A gente tinha visto que era o Psi4 ser igual ao Psi1 estar e o Psi3 ser igual a menos Psi2 estar. E aí a gente também, finalmente, na aula passada, viu que todo espinor de Dirac, um espinor genérico, ele pode ser sempre escrito como uma combinação complexa de dois espinores de Majorana. Então, por isso na aula passada. Agora, vamos ver algumas propriedades que os bilineares fermiônicos podem ter sob a operação de conjugação de carga. Então, nós vimos, quando nós estudamos aí as representações do grupo de Lorentz, né? E estudamos a ação da transformação de Lorentz em cima dos espinores, aquela matriz S, que é ligada, né, que faz a representação de Lorentz no espaço espinorial, aquilo nos levou a compreender que nós podíamos construir famílias, né, dos chamados bilineares fermiônicos. Então, dados dois espinores quaisquer, dois férmions quaisquer. Não estou agora dizendo se é Dirac, Majorana, não importa. Se a gente pegar dois, ou vários, né, que são representação meio zero e meio, vamos pegar dois espinores genéricos, Psi e Qui. Então, nós já tínhamos visto que nós podíamos formar um conjunto das grandezas bosônicas, né, ou dos bilineares fermiônicos, ou dos chamados condensados fermiônicos, a partir desses dois espinores. Então, seriam eles o escalar, esse barrado aqui, o pseudo-escalar, depois a gente vai ver por que realmente é pseudo-escalar, tem a questão da transformação de paridade, que a gente ainda não viu a paridade na equação de Dirac, mas a gente
pode construir essa grandeza é invariante por transformações de Lorentz, da mesma maneira que essa. O que distingue essa grandeza dessa é uma transformação de paridade, que nós vamos ver depois. Depois nós temos o setor vetorial. Podíamos construir esse objeto aqui, psi barrado, gama mi, aqui. E podemos construir também um objeto que tem um caráter vetorial sobre o grupo de Lorentz, mas um caráter pseudo-vetorial se nós incluirmos a transformação de paridade. Então, esse é o setor vetorial. Depois nós tínhamos o setor tensorial, psi barrado. Aí aqui a gente entraram os geradores, né? O grupo de Lorentz, psi barrado, sigma e psi. E depois a gente, basicamente era isso aqui. Eram essas, na verdade aqui eu tenho 16 grandezas. Aqui eu tenho 1, 2, 6, 6 e 4 e 10 e 6, 16. Então, nós temos, na verdade, 16 objetos, 16 lineares de periódico. Isso que a gente tinha mostrado aqui na aula, que esse objeto, tem impressão que a gente tinha mostrado isso, que esse objeto aqui a gente podia escrever, usava essa relação, na verdade, né? Esse objeto aqui, psi barrado, gama, mi, kappa, aqui, esse objeto aqui, I, psi barrado, gama, I, epsilon, kappa, lambda, psi barrado, lambda, gama, sim. A gente tinha feito isso aqui no curso, a gente chegou a trabalhar com essas matrizes de gama completamente assimétricas, né? Então, esse aqui, na verdade, seria o análogo, seria o currículo dual desse objeto aqui. Agora, a pergunta é, como é que esses bilineares fermiônicos se comportam quando a gente faz uma transformação de computação de carga? Então, isso que a gente vai ver agora. Olha, isso aqui. Foi uma coisa. Essa coisa, vamos dizer, você poderia ter um eletromagnetismo com campo 5? Campo? Um eletromagnetismo com campo 5? Poderia, só que você estaria violando a paridade. Se você tiver. Um eletromagnetismo que viola a paridade. Viola a paridade. Seria uma acepção do eletromagnetismo? Seria o quê? Uma acepção. Uma acepção. Poderia ser. Se você tiver algum evento, vamos dizer assim, alguma evidência, né, de interação eletromagnética que viola a paridade, por exemplo, supercondutividade planar, né, Chern-Simons em 3 dimensões, tem uma violação de paridade. Se você tiver evidências, né, de, por exemplo, violação de paridade de supercondutores, você pode ter uma corrente do tipo de o eletromagnetismo de Chern-Simons, como a gente tinha visto no início do curso, Chern-Simons viola a paridade, né, por causa da equação, a lei de Gauss, né, no caso do Chern-Simons, divergência de F, mais aqui entrada Mi, o campo magnético em 2 dimensões planares, né, 1 mais 2. Isso aqui é o rho sobre ε0. Então, se a gente faz uma transformação de paridade, né, o que é o campo elétrico? O campo elétrico é menos o gradiente de φ menos dAdV. Então, esse φ é um escalar, essa grandeza aqui sofre mudança de sinal de paridade. O A é um vetor que sofre mudança de sinal. Então, o campo elétrico vai em menos zero. O divergente vai em menos divergente. Então, quando eu faço uma transformação de paridade, esse termo aqui, o operador de gradiente vai em menos ele, e o campo elétrico vai em menos ele. Portanto, uma transformação de paridade não altera esse termo. Mas aí, se a gente lembra que B é rotacional de A, então quando eu faço uma transformação de paridade, esse muda de sinal, porque isso aqui é um ddx, e esse muda de sinal, porque isso aqui é uma y ddx de AY menos ddx de AX. Então, o campo magnético não muda de sinal sobre uma transformação de paridade. Então, esse cara que está aqui, ele é um pseudo, na verdade, ele é um pseudo rotacional. Isso mesmo, né? Esse cara muda de sinal, esse cara muda de sinal, então o campo elétrico muda de sinal, mas o campo, na verdade, aqui, lembrando bem, aquilo que aparece não é o campo magnético, é o dual.
dual do campo magnético. Então, o dual é o ativo, é isso, não está certo. O campo magnético. Então, esse cara troca o sinal, transformação de paridade, e esse. Só que perdão. O que é a transformação de paridade em duas dimensões? Lembrado esse detalhe sutil. Quando a gente faz uma transformação de paridade em duas dimensões, a transformação de paridade é feita desse modo: x' igual a menos x, mas y' igual a y. A transformação de paridade, ela não é x' igual a menos x, y' igual a menos y, seria uma rotação de π. A transformação de paridade é uma transformação discreta, então é x' que vai em menos x, y' que vai em y. Então, se a gente observar, deixa eu falar isso aqui, essa equação aqui, ela me dá ddx do x mais ddy do y, vou colocar assim. Então, quando eu faço uma transformação de paridade, isso aqui é um escalar, então ddx muda e o ax muda, o ax é um vetor. Então, quando eu faço uma transformação de paridade, a componente x do vetor segue as coordenadas, ela muda de sinal. A componente derivada em relação a x também vai mudar. Então, esse termo aqui fica invariante de paridade. Esse termo aqui, paridade, não mexe nele. Então, esse termo aqui é invariante de paridade. Mas B é rotacional de A. B é ddx da y, em duas dimensões planárias, é só isso que nós temos. ddx da y menos dy da x. Então, quando eu faço uma transformação de paridade, x muda, mas o y não muda. Y muda, mas o x muda. Então, esse B ele não é um escalar, ele é um pseudo-escalar. Então, esse cara aqui muda de sinal quando eu faço uma transformação de paridade. Então, essa equação aqui, essa primeira equação de Maxwell, ela não é invariante por paridade em duas dimensões planares, 2 mais 1. Porque esse termo aqui, esse objeto aqui é um escalar, mas esse objeto aqui é um pseudo-escalar. Então, em duas dimensões, o Chern-Simons, ele evidencia uma violação de paridade na interação eletromagnética planar. E essa discussão existe na matéria condensada. Tem que buscar amostras, supercondutores, onde você veja a violação de paridade. Então, a evidência de violação de paridade em alguma interação eletromagnética em 2 mais 1 dimensões pode colocar em cena essa corrente aqui. Mas quando o neutrino interage com o elétron, ele quebra a paridade nessa relação, né? Quer dizer, na teoria eletrofrágil, sim. Mas daí ela tem que ser chamada eletrofrágil? Quer dizer, o que nós vemos, dentro da concepção da teoria eletrofrágil, é que a interação do elétron com o neutrino é uma interação com uma constante de acoplamento fraca. Sempre quando tem neutrino, a gente entender a definição padrão é que é fraca. Claro que a gente pode dizer, o neutrino tem um momento magnético muito pequeno? Tem. O neutrino pode ter uma interação eletromagnética? Pode, mas é uma interação eletromagnética muito pequena. O acoplamento, vamos dizer assim, o momento magnético de um neutrino com o campo magnético é, em geral, muito pequeno. O neutrino massivo, isso é uma questão importante no modelo padrão. O neutrino massivo, ele ganha um magnetismo, ele ganha um momento de polo magnético que é proporcional à massa dele. Então, se o neutrino tem massa, mesmo que ele não tenha carga, mas ele só tendo massa, ele adquire um momento de polo magnético. Mostra-se que o momento de polo magnético do neutrino é proporcional à massa do neutrino. Desde que ele seja neutro, eletromagneticamente, ele adquire momento magnético porque ele tem massa. Mas esse momento magnético que ele adquire, ele vem por efeitos quânticos, ele vem por correção quântica, que são correções pequenas. São correções induzidas, muito fracas. Na verdade, o momento magnético do neutrino, ele chega a ser na faixa de 10 a menos 10 vezes, quer dizer, é 1/10 de bilionésimo do momento magnético do elétron, que é o magnetrão de Bohr. Então, é muito pequeno. Mas aí, você pode negar a propriedade de interação eletromagnética do neutrino? Não, ela existe, só que ela é uma interação muito pequena. Agora, a interação mais substancial, que o neutrino, a interação assim, que ele participa, que evidencia a existência dele, é a interação fraca. Quer dizer, aquele vértice, elétron, neutrino, e o pósito, os pósitos carregados massivos.
interação é importante, né? Mas essa interação aqui vai, uma interação do setor fraco, cuidado. Ou então a interação entre neutrino, antineutrino e Z0, que também é uma interação fraca, Z0. Oi? Em que sentido você veria gama-mi, gama-5 como uma corrente? E por que viola a paridade? Por que viola a paridade, né? Então vamos ver isso aqui quando a gente dá a paridade na equação de Dirac. Quer dizer, você vai ver que uma transformação, quando a gente faz uma transformação agora, vamos dar só uma olhadinha. Só se vocês lembrando bem, quando a gente pega essa corrente aqui e a gente faz uma transformação de Lorentz, então eu tenho psilinha barrado. Psilinha barrado é psi barrado, S é menos 1. S barrado é S é menos 1. Aqui fica um gama-mi e aqui fica um S. Então, depois de uma transformação de Lorentz, começa a corrente se transforma. Aí nós temos aprendido que essa matriz S, ela satisfaz com gama-mi essa relação. Isso aqui é um lambda, mi, gama-mi. Então, fica claro para nós que uma transformação de Lorentz desse objeto dá para nós lambda, mi, psi barrado, gama-mi, ki. Ou seja, esse objeto é vetor. Se eu fizer a mesma coisa com o gama-5 aqui, vou colocar um gama-5 aqui. Mas a gente lembra que a matriz S, ela é exponencial, ela é quadrática nos gama-mis, nos gamas espaço-temporais, portanto ela comuta com gama-5. Então esse gama-5 pode passar à vontade para cá. Aqui não, porque a gente comuta com gama-mi, mas ele pode passar para cá. Então, quando eu faço uma transformação de Lorentz, esse S, ele continua batendo com os gama-mi, e aqui continua dando para nós gama-5. Então, essa relação aqui persiste, e aí, no fundo, esse gama-5 fica aqui, espectador do tempo todo. Então, essa corrente também é vetorial, do ponto de vista das transformações de Lorentz. Mas aí nós vamos aprender o que é uma paridade. Como é que eu implemento a paridade no setor espinorial? Então, uma transformação de paridade no setor espinorial é representada por uma matriz. E essa matriz é gama zero. Aí a gente vai ver que, ao fazer uma transformação de paridade, essa corrente aqui muda de sinal. Ela se comporta como um verdadeiro vetor. Um vetor é alguma coisa que, quando eu faço uma transformação de paridade, ele se reflete. Mas esse objeto aqui, que é um vetor do ponto de vista de Lorentz, quando fizer uma transformação de paridade, ele não muda de sinal, ele é um pseudo-vetor. Aí a gente vai ver que esse objeto é um pseudo-vetor e esse é um objeto vetorial. Mas eu preciso entender como é que eu chego nisso. A gente vai fazer isso na próxima aula. A gente vai estudar, além, quer dizer, a primeira simetria discreta da equação de Dirac que nós estamos estudando é a conjugação de carga. Depois nós vamos estudar a invariância de paridade e depois a invariância por reversão temporal, para finalmente poder falar do CPT. Certo? Então vamos dar uma olhada agora nos bilineares fermiônicos. Então a gente formou esse objeto psi barrado. Esse objeto é um escalar. Então, claro, no espaço espinorial, se eu tirar o transposto dele, quando eu tenho, né, isso aqui é uma matriz linha, isso aqui é uma matriz coluna, o transposto dele é isso aqui. Essa grandeza aqui eu posso pensar como sendo isso aqui, ó, psi barrado alfa, que alfa. Aí eu posso passar esse que alfa aqui para frente, e o psi barrado alfa para cá. Então isso vai acabar sendo que transposto, psi barrado transposto. Certo? Usei a propriedade de transposição. Então, tirei o transposto desse produto. Né? Então isso aqui é uma matriz linha e uma matriz coluna. Se eu transpuser esse produto, esse segundo objeto vira uma matriz transposta, portanto ela vira uma matriz linha, e esse objeto, ao ser transposto, vira uma matriz coluna. Só que aqui tem um detalhe muito sutil, que vai distinguir muito claramente a teoria clássica da teoria quântica. Quando eu transponho, o que eu faço? Eu estou trocando de ordem os dois objetos. E ao trocar de ordem, ou seja, eu estou passando o psi para cá e o ki para lá. O psi passa pelo ki. Então, o que é uma componente, quer dizer, Q1, psi barrado 1, é uma componente do espinor. Classicamente, esses objetos são números complexos. A
componente de um espinor é um número complexo, a componente do outro espinor é um número complexo, quer dizer, isso aqui é psi barrado, componente 1, que componente 1, mais psi barrado, componente 2, que componente 2, e assim vai. Então, se eu quiser colocar, isso aqui é um número complexo, isso aqui é um número, posso colocar a ordem deles? E aí não tem sinal nenhum, mas dois números complexos comutam. Quando nós formos olhar o campo o espinor, não mais como uma função de onda, mas sim como um campo, então esses espinores eles não vão ser mais associados a números complexos que comutam, eles vão ser representados por números de Grassmann que anticomutam. A gente até vai começar a falar amanhã no curso de formas diferenciais, são objetos anticomutantes. Então, a componente Q1, ao passar pelo psi barrado 1, ela troca de sinal. Porque eu vou estar lidando agora com uma álgebra de números que, ao serem multiplicados, eles trocam de sinal. Eles têm uma propriedade de anticomutação. Esses são chamados números de Grassmann, né? Ou variáveis de Grassmann. E nós associamos os términos a variáveis de Grassmann. Os términos são representados por variáveis de Grassmann. São números complexos que anticomputam. E, portanto, têm propriedades muito particulares. Então, nesse caso, tem duas ressalvas que a gente coloca aqui. Se nós estivermos adotando o ponto de vista da mecânica quântica, onde esses espinores são simplesmente funções de onda complexas, não são campos, são funções de onda, então são números comutantes. Então, isso aqui eu posso escrever dessa forma. Deixa eu apagar isso aqui. Então, nesse caso, vamos supor o seguinte, que as componentes psi alfa e beta são números complexos, né? Que são o que a gente chama de psi numbers. São números complexos comutantes. Nesse caso, vamos adotar essa postura. Representando apenas psi, que estão representando funções de onda, não são números complexos, não são campos. E aí, essa relação aqui, aí o que eu posso fazer é, eu posso colocar aqui C menos 1, e aqui eu vou colocar o C. E aí aqui eu vou ter o psi barrado transposto. Aí na encerrando da aula passada, nós tínhamos mostrado na aula passada que se eu pegar o psi conjugado de carga e barrar, nós tínhamos mostrado na aula passada que isso é a mesma coisa que menos psi transposto C menos 1, independentemente da representação. Qualquer que seja a representação das matrizes gama, essa relação aqui é universal. Se C, quer dizer, o conjugado de Dirac do conjugado de carga é equivalente a essa operação aqui. Então, lembrando desse resultado aqui, isso que está aqui, ó, é menos psi C barrado. E isso que está aqui é o psi C. Então, se as componentes de psi e as componentes de Qi forem números complexos, comutantes, a relação que nós tiramos é que psi barrado Qi é igual a menos Qi C barrado psi C. Agora, por que e como isso aqui é um número, psi barrado Qi é um número, ele não é ele é um escalar de Lorentz, o transposto dele, obviamente, é igual a dele, né? Quando eu tiro o transposto de um número, o psi barrado vezes Qi, dá um número no final do dia. Dá um número. Então, se eu transpuser isso, é igual a ele mesmo. O transposto de um número é igual a ele mesmo. Então, o truque que eu fiz aqui foi esse. Eu transponho esse objeto, mas eu sei que ele é igual a ele mesmo. E aqui eu sigo a linha da transposição. E aí, por isso, eu mostro que, no fundo, aquele objeto é igual a menos esse. Então, essa relação aqui é válida sempre que psi e Qi comutarem, forem psi numbers. Mas eu já vou deixar para vocês, porque quem vai estudar matéria condensada em 3 dimensões, que é em estruturas de Majorana, vai precisar trabalhar com os estruturas de Majorana como sendo números de Grassmann. São chamados A-numbers, anti-commuting numbers. Então, são números que anticomutam, são variáveis de Grassmann. Então, nesse caso,
a componente psi alfa vezes a componente que beta é menos que beta vezes psi alfa. Eu vou estar trabalhando com uma álgebra de números complexos que são anticomutantes. Então, porque isso tem um sentido operatorial. Quer dizer, quando eu penso que esses objetos são campos e não mais funções de onda, então nós temos que associar os campos fermiônicos têm que ser representados por variáveis de grafo, portanto, números anticomutantes. Então, se agora nós estamos falando de números anticomutantes, de variáveis de Grassmann, isso aqui, o transposto dele é ele mesmo. Mas quando eu aplico a propriedade de transposição, aqui o que eu estou fazendo? Eu estou passando psi para frente do que? A propriedade de transposição, ela passa um objeto pelo outro. Então, devido à anticomutação, aqui vai aparecer um sinal menos. Então, esse sinal menos agora, ele vem daqui, essa propriedade. Seria o número de grau. E aí vai ter um sinal menos que se perpetua aqui. Aqui vai aparecer o mais. Então, no caso de A-numbers, de números de Grassmann, psi barrado aqui é igual a psi barrado psi c. Então, se eu faço a conjugação de carga, esse objeto assume uma forma simétrica. Troca a ordem. Certo? Então, isso é a propriedade desse bilinear se nós tivermos números anticomutantes. Então, esse é o primeiro bilinear que a gente estudou. Então, ele ganha um sinal menos se os números forem comutantes, forem números complexos ou usuais, e fica com um sinal mais se forem variáveis de grau. Vamos pegar agora o pseudos, com a grandeza que nós vamos ver depois, ser uma grandeza pseudo-escalar. Vamos pegar esse objeto aqui. Psi barrado, gama 5 e transposto. De novo, esse objeto aqui é um número, né? Porque se eu pegar psi barrado, boto aqui uma matriz e boto aqui um φ. Então, se eu fizer, essa aqui é uma matriz linha, isso aqui é uma matriz 4x4, isso aqui é uma matriz coluna, quer dizer, isso aqui é a mesma coisa, que aquele objeto linha por esse objeto coluna. Tá? Ou seja, isso aqui é um número. No final do dia, isso aqui é um número, no espaço estitorial. Ele tem componente sobrado. Então, se isso aqui é um número, o transposto dele tem que ser igual a ele mesmo. Então, transpor não muda esse objeto. Porém, agora, se a gente for usar as propriedades da transposição, o que a gente tem, na verdade, é isso aqui, ó, psi barrado, componente alfa, gama 5, alfa beta, e componente beta. Isso que é essa grandeza. Se eu quiser usar essa grandeza, eu posso fazer essa grandeza da seguinte maneira, eu posso fazer o que cá para frente, que beta, mantenho gama 5 aqui, alfa beta, e boto o psi barrado alfa aqui. Mas agora, gama 5, alfa beta é a mesma coisa que gama 5 transposto beta alfa. Então, ao fazer essa transposição, se esses números são comutantes, o que eu tenho aqui, isso aqui é Q transposto, gama 5 transposto, psi barrado. Simplesmente apliquei a propriedade de transposição porque eu sei que esses números são comutantes. Então, um passa pelo outro, não tem problema, eu uso as propriedades da transposição normalmente. Agora, o que eu vou fazer aí é colocar as matrizes C. Então, o bom senso me manda colocar aqui um C menos 1 e aqui um C. Colocar aqui um C menos 1 e aqui um C. E aí, claro, eu sei que transposto C menos 1 é menos que C barrado. Aí sobrou aqui C, gama 5 transposto, C menos 1. E aqui ficou C, psi barrado transposto, que é o psi conjugado de carga. Então a gente tem que ver o que é essa expressão. O que é C, gama 5 transposto, C menos 1. Nós sabemos como a matriz C atua em cada matriz gama. Então nós sabemos, gama 5, essa matriz que nós já tínhamos estudado, gama 5, ela é I, gama 0, gama 1, gama 2, gama 3. Então, quando a gente aplicar essa matriz aqui, isso aqui vai dar para nós C, I, gama 3 transposto,
gama 2 transposto, gama 1 transposto, gama 0 transposto, C é menos 1. Usando só a definição de gama 5. E aí, claro, esse I tanto faz, esse I pode morar. Então, agora, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui C é menos 1, C. Vou colocar aqui também, C é menos 1, C. Vou colocar aqui também um C é menos 1, C. Então, cada espacinho desse, eu completo com C é menos 1, C. Aí, C, gama 3 transposto, C é menos 1, é menos gama 3. Então, isso aqui vai ficar I. Aí vai produzir menos gama 3. C, gama 2 transposto, C é menos 1, né, que eu botei aqui no C, é menos gama 2. Depois, menos gama 1, menos gama 0. Então, vão aparecer 4 sinais menos, devido à presença da matriz de conjugação de carga. Esses sinais menos, então, todos se cancelam. E agora, para eu reconstituir a ordem, para ver como é que eu posso relacionar essa matriz com o gama 5, vamos usar as anticomutações. Eu posso passar o gama 1 para cá. E aí, gama 1. Quando eu passar o gama 1 pelo gama 0, eu ganho um sinal menos. Aí eu posso trazer o gama 2 para cá. O gama 2 vai dar 2 passos. Então, são 2 sinais menos. Então, aparece o mais. Então, esse menos persiste. Quando eu trouxer o gama 3 para cá, o gama 3 vai dar 3 passos. 3 anticomutações. Então, vai aparecer um outro sinal menos. Então, no final de tudo, essa matriz é a própria gama 5. Então, a gente tem essa propriedade. C, gama 5 transposto, C é menos 1, dá o próprio gama 5. Independentemente da representação que eu estou usando para as matrizes já. Então, essa grandeza aqui, isso aqui é gama 5. Então, se isso aqui é gama 5 com sinal mais, então a gente acaba mostrando, no final de tudo isso, que psi barrado, gama 5, aqui, é igual a que conjugado de carga barrado, gama 5, psi conjugado de carga. E tem um sinal menos. Isso perfeito. Se esses objetos comutam. Agora, se psi que não forem mais funções de onda usuais, forem campos com valores numa álgebra de Grassmann, componentes numa álgebra de Grassmann. Então, a propriedade de transposição, ao passar o psi para frente do que para frente do psi, eu ganho um sinal menos aqui, que vem da anticomutatividade das componentes dos espinores. Então, esse sinal menos sai daqui, aqui vai aparecer o mais. Então, no final de tudo, fica mais. Então, se esses objetos forem valorados numa álgebra de Grassmann, o sinal aqui é mais. Certo? Então, fizemos esse bilinear. O bilinear importante para nós é aquilo que representa corrente. Vamos trabalhar esse bilinear psi barrado, gama I. Isso aqui vai ser importante também porque se o sinal é mais ou menos, isso vai ter uma consequência na descrição daquilo que é a corrente eletromagnética para o campo, não para a função de onda, mas para o campo de Dirac. Então vamos analisar esse bilinear aí. Então, de novo, do ponto de vista da álgebra espinorial, esse bilinear é um conjunto de 4 números. Quer dizer, dado um gama mi fixo, quando eu transponho essa equação, essa relação, ela continua ela mesma, isso é uma componente, um número. Para cada gama mi, esse bilinear é um número. É um número tão complexo. Então, isso aqui vai ser ele mesmo. Se eu transpuser isso é ele mesmo. O transposto dele é ele mesmo. Agora, de novo, aquela ideia. Se eu usar as propriedades do transposto, né, quer dizer, então isso aqui, essa grandeza aqui significa isso. Psi barra, componente alfa. Gama mi, componente alfa beta. E o componente beta. Então, se eu quiser transpor, eu posso jogar isso aqui cá para frente. Então, isso aqui vai ficar aqui beta. Gama mi, alfa beta.
psi barrado alfa. Mas aí para os índices se casarem, eu boto um transposto aqui e troco a ordem beta alfa. Então, usando o pressuposto de que as componentes de psi, de que comutam, a propriedade de transposição me dá isso aqui. Que transposto gama mi transposto psi barrado transposto. Então o sinal é mais, vamos fazer logo agora tudo junto. O sinal é mais se esses objetos são comutantes. E o sinal é menos se esses objetos são anticomutantes. Então vai ter um mais aqui, vai dar mais ou menos. O mais é se psi que forem números complexos, espinores com números complexos. Agora, o sinal é menos se psi que forem espinores com componentes grasmanianas. Componentes que anticomutam, números que anticomutam. Então, o sinal menos é no caso grasmaniano. Então, nós já sabemos a origem, né? Quando eu faço uma transposição, eu troco dois números complexos ou grasmanianos. Aí tem um sinal mais ou menos. Beleza, agora vamos para a historinha de sempre. Vamos colocar aqui nos devidos lugares o C menos 1 e o C. Aqui também. Então nós temos mais ou menos. Este é sinal mais e sinal menos. Mas agora, se transposto C menos 1 é menos que C barrado. C, aí vai ter um C aqui, gama mi transposto C menos 1, está aqui, eu coloquei essa mesma estrutura aqui, então aqui vai ficar C menos 1, C. C, gama mi transposto C menos 1 é menos gama mi. E aqui vai ficar um C psi barrado transposto, que é o conjugado de A. Então, esses dois sinais menos, né, não mudam. Tem um sinal menos aqui, tem outro menos aqui. Então, isso aqui vai dar para nós mais ou menos que C barrado gama mi psi C. Então, o sinal mais, se esses objetos forem comutantes. E o sinal menos, se esses objetos forem anticomutantes. Então, vamos dizer que eu pegue os dois, se eu pegar então psi igual aqui, se eu pegar, formar um bilinear com o mesmo término, o mesmo espinor. Então eu vou ter aqui psi barrado, gama mi, psi, vai ser mais ou menos psi c barrado, gama mi. E aqui vai aparecer esse outro psi c. Então, nós mostramos para aqui, eu esqueci de colocar, nós mostramos isso aqui em geral. Psi barrado, aqui, satisfaz a essa relação. O sinal mais para o caso comutante, o sinal menos para o caso de Grassmann. Agora eu estou pegando os dois espinores iguais. Tem um sinal mais, tem um sinal menos. Vamos lá na frente um pouquinho. Se esse espinor psi for maiorano, se o espinor é maiorano, psi c igual a psi. Psi c igual a psi. Então essa relação ela tem uma particularidade. Se eu estou falando de campos comutantes, né, de funções de componentes comutantes, eu ganho uma identidade. Problema. Mas, se eu estou falando de objetos anticomutantes, esse objeto aqui é igual a menos C. Então, para um espinor de Majorana, vou pegar então um espinor de Majorana, e as componentes desse espinor forem anticomutantes, eu tenho que essa expressão aqui é identicamente zero. E o que essa expressão representa? Isso é a carga, é a corrente eletromagnética. Então, faz muito sentido. Se o férmio for de Majorana, é razoável eu tomar os psis anticomutantes. Porque o que eu quero, se o férmio é de Majorana, ele é neutro. Então, ele não tem corrente eletromagnética.
Então, esse objeto aqui deveria ser realmente zero. Então, essa relação aqui para a fêmea de Majorana, ela só é zero se esse objeto for anticomutante. Se esse objeto for comutante, essa expressão de identidade, ela pode ser inclusive zero, mas ela é de identidade. Nada indica que ela seja zero. É contundente afirmar que essa grandeza aqui é identicamente nula só se esse objeto aqui for Majorana e anticomutante. Então, isso dá para nós uma ideia de que, se nós quisermos descrever objetos, férmions de Majorana, a melhor maneira de trabalhar com férmions de Majorana é supondo que eles são dados, eles têm que ser descritos por variáveis de Grassmann. Porque é o que é compatível com uma corrente eletromagnética certo? Professor, em que sentido você sabe que isso é uma corrente eletromagnética? No sentido de que quando se você lembrar, quando a gente acoplou a equação de Dirac com o eletromagnetismo, a gente ganhou essa expressão aqui, é a mi psi barra gama mi psi. Então, esse objeto aqui acopla com o campo eletromagnético. Eu não fiz isso com você ainda, vamos fazer lá mais no final dessas aulas aqui. Mas se nós olharmos a equação de Dirac, quando a gente acopla a equação de Dirac com o campo eletromagnético, se eu for olhar as equações de Maxwell, as equações de aqui, estou usando isso aqui é um pedaço da equação de Dirac. Então, esse pedaço da equação de Dirac está me dizendo que o Ami se acopla com o Psi através do gama mi. Então, quer dizer, esse objeto aqui está fazendo um acoplamento com o campo eletromagnético. Mas se eu olhar as equações de Maxwell, fica mais contundente isso aqui. Definido F no Mi é igual a F, psi barrado, gama mi psi. Então a gente observa que a fonte, aquilo que é a fonte do campo eletromagnético, a corrente eletromagnética, é esse linear fermiônico. Então é por isso que eu atribuo a esse objeto aqui o status de uma corrente eletromagnética na curva de Dirac. Tá certo? Então, sendo um férmion de Majorana, é de se esperar que é neutro e autoconjugado de carga, é de se esperar que essa corrente seja nula. Então, isso é um indício de que realmente nós devemos tratar férmions de Majorana não com coordenadas comutantes, mas com uma nova álgebra. Então, quando a gente faz o estudo de férmions de Majorana, fica bem claro que a gente deve tomar objetos que são anticomutantes. Tem que entrar com uma outra categoria de números, que são não mais números complexos comutantes, mas números complexos anticomutantes. Certo? Só para chamar a atenção de vocês. Então, a relação importante é essa. O sinal menos valendo no caso anticomutativo, e o sinal mais valendo no caso comutativo. Certo? Vamos colocar agora aqui a mesma estufa, só que com gama 5. Corrente axial. A gente chama de corrente axial. Então, de novo, isso aqui é um número. Então, o transposto dele é ele mesmo. Vamos lá. Agora, de novo, fazendo as propriedades de transposição, eu vou ter mais ou menos que transposto, aí vai ficar aqui um gama 5 transposto, gama mi transposto, psi barrado transposto. Tudo isso valendo um sinal mais, se for em números comutantes, e um sinal menos, se for em números de grado, porque eu passei um pelo outro na autotransporte. Beleza, então tá lá. Fizemos tudo com mano. Pagar isso aqui. Então vamos lá. Aí a gente vai fazer o mesmo truque de sempre. Introduz aqui um C-1C. Introduz aqui um C-1C. Introduz aqui um C-1C. Introduzir 3 pares C-1C. Então o sinal aqui é mais ou menos devido à comutação ou não. Então, que transposto C é menos 1 é menos que conjugado de carga barrado. C, gama 5 transposto C é menos 1 é o próprio gama 5. C, gama mi transposto C é menos 1 é menos gama mi. E C, psi barrado transposto é o psi C.
Então, eu agora tenho de novo 2 sinais menos aqui, que vão se compensar. Mas o gama 5 anticomuta com gama mi. Eu quero reconstituir essa ordem. Então, eu tenho esses 2 sinais menos que vêm das propriedades da conjugação de carga. Então, esses 2 sinais menos se compensam. Mas, esse gama 5, ao passar pelo gama mi, isso aqui vai ficar menos gama mi, gama 5. Então, a gente acaba mostrando que psi barrado, gama mi, gama 5 aqui, é igual a... E agora vai trocar lá. Tem um sinal menos aqui. Então vai ficar menos ou mais que C barrado, gama mi, gama 5, psi C. Então, esse sinal menos vem no caso comutante. E o sinal mais, no caso, anticomutante, no caso graduaniano. Então, se nós formos olhar no espinor de Majorana, se psi é maior, se psi e π são iguais, vou pegar psi igual aqui, de novo. Vou pegar o caso particular, aqui igual a psi. Então, psi, parado, gama mi, gama 5, psi. A chamada corrente pseudo-vetorial, a corrente axial, que é a corrente importante das interações fracas, né? A corrente que faz o acoplamento fraco, a corrente que tem gama 5. Então, se esse objeto é a Majorana, e agora a gente já sabe, Majorana deve ser anticomutante, o sinal vai ser mais. Então, eu vou ter que isso aqui é psi barrado, gama mi, gama 5, psi. Então, esse objeto aqui, para espinor de Majorana, sem o gama 5, isso aqui é 0. Então, esse objeto aqui sendo neutro, eletromagneticamente neutro, isso é 0. Mas, se esse objeto aqui é eletromagneticamente neutro, essa combinação não é 0. E essa combinação aqui é importante para a interação fraca. Então, por exemplo, se o neutrino é uma partícula de Majorana, ele não tem carga eletromagnética, mas essa corrente aqui não é fraca, não é 0. E essa corrente é importante, porque essa corrente é a corrente fraca, é a corrente da interação fraca. Então, essa grandeza persiste para objetos de Majorana. Então, isso é importante, porque isso garante que realmente o neutrino, sendo uma partícula de Majorana, ele tem as interações fracas dele através dessa corrente, tá certo? Então, essa observação que eu quero fazer para vocês. Então, nós estamos estudando propriedades dos bilineares fermiônicos, sobre conjugação de cargas. Que horas tem que falar aí? Vocês têm agora? Tem relógio? Não tem? Tá, o meu são 5h30. Às 5h30, né? Então, fazer mais, acabar essa parte do intervalo. Aí um teste experimental, quer dizer, se o neutrino for Majorana, né? Certo. Então a corrente é 0. Se o neutrino for Majorana, a corrente eletromagnética é 0. Quer dizer, a gente já sabe que, de qualquer maneira, o neutrino não tem carga. E se psi, ele está botando dizer, e ele tem 2 componentes, o elétron e o neutrino. Ah, não, esse psi aqui, eu não estou pensando no dublete elétron fraco, não. Eu penso só no elétron ou só no neutrino, separadamente. Então o neutrino, gama mi, neutrino dá 0. Isso. Neutrino, gama mi. Neutrino dá 0 se o neutrino for Majorana. Não, mas aí me confunde. Eu tenho uma reação neutrino, gama mi, neutrino. Isso é uma reação fenomenológica. Um processo de transição. Agora eu tenho representações. Eu digo, bom, representação não pode representar que nem sistema de referência. Mas não. Na representação de Majorana, isso vai ser 0. E na medida que não. Não, aí está. Não é questão de representação, é questão de atributo. Se o neutrino é um neutrino de Dirac, se o neutrino não é um neutrino de Majorana, ele é um neutrino de Majorana independentemente da representação. Isso não significa... A representação só está nos gamas. Só está nos gamas. A propriedade intrínseca, o fato de um objeto ser Majorana é isso aqui. Agora, essa propriedade pode ser satisfeita em qualquer representação, na de Dirac, na de Majorana, na de Vai. Então, se o objeto é Majorana, ele satisfaz a essa propriedade. Agora, essa propriedade tem uma forma
diferente de acordo com a representação. Mas essa propriedade, se eu pegar Majorana, gama mi, Majorana, isso aqui é identicamente zero em qualquer representação. Se esse objeto aqui é o neutrino de Majorana e as variáveis, os componentes dele são componentes grassmannianas, então essa grandeza aqui é identicamente nula, independe da representação. Em nenhum momento dessas nossas demonstrações aqui, a gente usou a representação de Dirac, eu estou usando propriedades gerais da matriz C, da matriz de conjugação de carga. Então, o neutrino, se o neutrino é um objeto de Majorana, ele vai ter essa propriedade aqui sempre. Então, isso está garantido que realmente ele tem carga nula. Agora, essa grandeza aqui não é a grandeza importante na interação fraca. O neutrino tem interação fraca. O que é importante? A minha dúvida é mais básica. A dúvida é o seguinte: eu tenho esse objeto aí. Se barra gama mipsi. Tá, vamos mandar se barra gama mipsi. Tá. Isso é um objeto fenomenológico. Tá. E já está especificando que ele é Majorana ou não? Não, eu estou explicando. Então, tem um fé, genérico. Aí você formou esse bilinear. Daí esse fé pode ser um neutrino. Daí eu disse, bom, neutrino é neutrino, uma entidade física. Ele não, tem dois neutrinos. Um de Majorana e outro de Dirac. Ele pode ter isso. O neutrino tem duas, pode ser. Se o neutrino for de Dirac, ou se o neutrino for de Majorana, exato. Mas digamos, vamos dizer, como... Porque o elétron, só para pontuar aqui melhor, o elétron é um objeto de Dirac, porque ele não satisfaz a conjugação de carga, ele não é autoconjugado de carga, e ele também não tem quiralidade bem definida. O elétron pode aparecer com polarização mais B ou menos B. Então o elétron, está claro, o elétron e o pósitron, o mu menos e o mu mais, o tal menos e o tal mais, todos esses objetos são férmions de Dirac. Agora a questão é, e os neutrinos associados a eles? São até 15 anos atrás, quando se dizia, dentro do modelo padrão, não vamos nem falar de cronologia, vou falar de modelo padrão. Dentro do modelo padrão, dentro da teoria elétrica fraca, o neutrino é um objeto sem massa. Então o neutrino não tem massa, não tem carga eletromagnética. O neutrino é descrito por um férmion de Weyl. Está na representação meio zero, ele é left-handed. Então, o neutrino é um objeto de Weyl. Com a extensão do modelo padrão para incluir a massa do neutrino, abre-se uma questão. Tudo bem, o neutrino é massivo? Ótimo. Agora, ele é massivo segundo Dirac ou é massivo segundo Majorana? Porque uma partícula, ele é sempre neutro. Ele continua neutro. Agora, uma partícula neutra, ela pode ser Dirac ou Majorana. Nem toda partícula neutra é descrita por um férmion de Majorana. O que é preciso para ser um férmion de Majorana é que, além de neutro, ele seja autoconjugado de carga, ou seja, a antipartícula dele seja ele mesmo. O que não acontece com o nêutron. O nêutron, ele é neutro, mas existe nêutron e existe antinêutron. Então, nêutron é diferente de antinêutron. Então, esse objeto não pode ser descrito por Majorana, ele tem que ser Dirac. O férmion de Majorana, ele, além de ter carga eletromagnética zero, ele tem que ser a sua própria antipartícula. A questão é, o neutrino é neutro, eletromagneticamente. Mas nós sempre falamos de neutrino e antineutrino. Então, tudo indica que haja antineutrinos. Então, se o neutrino é neutro e é massivo, mas não é autoconjugado de carga, neutrino massivo neutro e antineutrino massivo neutro, então esse neutrino tem que ser o Dirac. O Dirac é que distingue partícula de antipartícula. Agora, se você tiver experimento que te diga, beleza, o neutrino é neutro, mas ele é a sua antipartícula. O antineutrino massivo é o neutrino. Então, esse objeto tem que ser validado. O que você se pergunta é que, será que isso que nós interpretamos no nosso mundo como antineutrino não é simplesmente a outra componente de quiralidade de um neutrino massivo? Porque se o neutrino tem massa nula, então aí é claro que neutrino é uma coisa, antineutrino é outra. Um é meio zero, outro é zero meio. Não pode ter um neutrino de Dirac e de Majorana. Não pode, exatamente. O neutrino tem que ser ou Dirac ou Majorana. Independente da representação. Então, se o neutrino... Quando tem massa, ele começa a dividir.
Quando tem massa, aí sim, a chance dele é ser de Dirac. Agora, pode ser mais também. Você pode ter um neutrino, quer dizer, ele é autoconjugado de carga, né? Mas ele é neutro, né? Ele é autoconjugado de carga, mas a massa dele é uma massa que não é exatamente a massa tipo Dirac, é a massa de Majorana. Vamos aprender isso na próxima aula. Quando nós falarmos de quiralidade, e aí de qualquer maneira a gente já pode pensar no próprio grupo de Lorentz. Né? Quando a gente fala do grupo de Lorentz, quer dizer, quem é a massa, né, de Dirac? Quando a gente construiu a equação de Dirac, isso ficou claro para a gente. A gente pegou a equação de Weyl. Então a gente pegava I, sigma mi, né, dmi, só para me lembrar, vou dar zero, sigma barra mi, sigma mi zero. E aqui a gente tem o left, aqui a gente tem o right. Né? Então, a equação de Weyl, né, o right, então, o left é I, sigma mi, dmi, atuando naquele ferro que nós chamávamos de aqui, que é o ferro meio zero, aí aqui aparecia um parâmetro, e aqui a gente colocava o ferro zero meio. Então, aí, a massa, quando nós construímos a equação de Dirac, nós construímos introduzindo a massa como sendo o ferro da representação, esse está na representação meio zero, e esse zero meio. O que nós aprendemos com a análise do grupo de Lorentz é que se esse objeto aqui é meio zero, sigma mi, quando atua nele, forma um objeto que é zero meio. Então, esse termo que eu coloco aqui, para poder representar a massa, tem que ser um zero meio. E aí a gente construiu a equação de Dirac dessa forma. Mas, não necessariamente, se eu tiver um objeto de Majorana, a gente acaba mostrando que esse meio zero dele, esse zero meio que está aqui, se um objeto é Majorana, a parte zero meio dele aqui, na verdade, é a parte meio zero. Vamos mostrar isso na próxima aula. Vamos mostrar que o ferro de Majorana tem uma propriedade mais particular do que o ferro de Dirac. A componente left e a componente right dele não são independentes. Então, é isso que vai fixar. Quer dizer, tem uma questão aí que não é trivial, que é, se o neutrino é massivo, ele pode ser Dirac ou Majorana. Ele é neutro, mas não necessariamente ele é Majorana. Pode ser Dirac, pode ser Dirac ou Majorana. Vamos colocar essa questão assim. Então, essa discussão, depois que ficou claro que o neutrino tem massa, a discussão que persiste é, ele tem massa, mas existem dois mecanismos de eu gerar massa com ferro. Esse mecanismo que é o mecanismo de Dirac. Na verdade, no fundo, a gente vai ver na próxima aula, quando a gente escreve a ação de Dirac, a gente escreve esse termo aqui, ele está pegando left, a quiralidade left, acoplando com a quiralidade right, que é exatamente isso que está aqui, é left com right acoplado. Se o neutrino é Majorana, a propriedade não trivial dele é que esse psi-left dele, na verdade, é conjugado de carga do psi-right. Então, na verdade, no neutrino de Majorana, a gente vai ter algo desse tipo. Você vai conseguir formar a massa do neutrino de Majorana só usando a componente left ou a right, você não precisa das duas. Então, na verdade, do ponto de vista físico, o neutrino de Majorana, o ferro de Majorana, ele só tem componente left ou só tem componente right. Na verdade, ele está na meio zero ou na zero meio. Então, por isso que é muito razoável que o neutrino seja Majorana. Porque ele ficaria, quer dizer, você consegue formar a massa dele sem precisar acoplar o left com o right. Isso não significa que ele não tenha componente left. Ele vai ter left e right, mas só que a componente left dele depende da right. Quer dizer, na verdade, só tem uma componente independente, que é a componente right. Ou vice-versa, ou a left. Isso vamos discutir bem não. Isso é fundamental. Porque aí a gente vai poder falar. Quando eu gero massa para o neutrino pelo mecanismo de Higgs, no modelo padrão, não dá, o neutrino fica sem massa. Mas se eu quiser depois introduzir massa para o neutrino numa versão extendida do modelo padrão, aí eu tenho que ver. O neutrino é Dirac ou Majorana? Isso vai afetar diretamente o setor de Higgs. Se você acredita que a massa vem pelo mecanismo de Higgs, o setor de Higgs ele vai depender muito se o neutrino é Dirac ou Majorana. Então essa discussão é importante.
tipo de verme, né? Então tá legal. Então nós pegamos esse bilinear. Agora vamos pegar o último bilinear que a gente pode formar, que é o bilinear feito com a matriz sigma mini, com o gerador do grupo de Lorentz, aquele tensor, o bilinear tensorial, né? Vamos pegar esse objeto. Então, experimentalmente, diferenciar o antineutrino do neutrino seria a quiralidade só? A quiralidade, sem dúvida, também, né? Mas você poderia distinguir o neutrino do antineutrino, quer dizer, através de certos decaimentos. Por exemplo, no decaimento beta do nêutron, quem aparece seria o antineutrino. Agora, se você tiver um experimento que se você bombardear nêutrons com neutrinos, você vai obter prótons e elétrons. Então, você pode fazer experimentos que você consiga distinguir o neutrino do antineutrino. Acho que dá tempo a gente fazer isso aqui agora é jogo rápido, já pegaram o fio linear. Então, isso aqui vamos pegar, formar esse bilinear aqui, sigma mini. Então, de novo, para cada sigma mini fixo, essa grandeza é um escalar do espaço espinorial. Então, o transposto desse objeto é ele mesmo. Então, esse objeto aqui é ele mesmo, né, no espaço espinorial. Se eu agora fizer a propriedade de transposição, eu vou ter que transposto, sigma mini transposto, se barrado transposto. Mas aí, se eu tiver feito a transposição, eu vou ter sinal mais, no caso comutante, sinal menos, no caso brasiliano. E aí, é a historinha que segue. C é menos 1, C. C é menos 1, C. Então, a gente vai precisar C. Vamos saber quem é isso aqui. C, sigma mini transposto, C é menos 1. A gente sabe isso para cada matriz gama. Então, vamos lá, quem é o nosso sigma mini? O nosso sigma mini é I sobre 4, eu acho que era menos I sobre 4, comutador de gama mi com gama mi, ou seja, gama mi menos gama mi. Isso é o nosso sigma mini. Isso é o sigma mini. Vamos tirar o transposto dele. Menos I sobre 4, gama mi transposto, menos gama mi transposto, gama mi transposto. E aí nós temos C, e o C é menos 1. Então, C, gama mi transposto, C é menos 1, dá gama menos gama mi. Aí eu boto C menos 1, C aqui também, claro. Boto C menos 1, C aqui, boto C menos 1, C. Então, C, gama mi transposto, C menos 1, menos gama mi. Aqui vai ficar menos gama mi. Então, esse termo aqui vai ficar gama mi, menos gama mi. Então, ele troca de sinal. Então, esse objeto aqui satisfaz a essa propriedade. C, sigma mini transposto, C é menos 1, é menos sigma mini. Ele troca de sinal, fica gama mi, menos gama mi. É um menos em relação a isso. Então, esse objeto aqui vai ficar, então vamos lá, vai ficar mais ou menos. Esse objeto aqui, que transposto? C é menos 1, é menos o que C barrado. C, sigma mini transposto, C é menos 1, é menos sigma mini. E C, psi barrado transposto, é o psi C. Então, tem dois sinais menos aqui. Então, essa grandeza, ficou psi barrado, sigma mini, que ficou, então,
mais no caso comutante, menos no caso anticomutante, que se C barrado, sigma mini, psi. Então, voltando, se é maiorana, então, se psi igual aqui, e psi é maiorana, então nós vamos ter, tá? Spinor de maiorana, anticomutante, vai ter um sinal menos, então vai ser zero. Então, se psi for maiorana e sendo maiorana, tendo componente anticomutante, esse objeto é zero. Esse objeto, no final da aula de hoje, vai ficar claro que ele representa o momento magnético da partícula fermiônica. Então, isso significa que, de fato, o férmio de Majorana, ele é eletricamente neutro, se barrado gama mi psi igual a zero, e ele também não tem momento de polo magnético, se barrado sigma mi psi igual a zero. Esse seria o momento magnético. De onde vem aquela progressão para o nêutron, por exemplo, ganhar um momento magnético? Não? Isso. De que teoria isso? O neutro, quer dizer, a explicação... O neutrino, o neutrino. Então, o nêutron também. O nêutron também tem momento magnético, mas aí você associa com a violação do CP forte. Agora, você viu lá na eletrodinâmica axiônica, né? O base lá do teu estudo, né? Da eletrodinâmica axiônica. Agora, o neutrino, né? O neutrino ganhar momento magnético, o neutrino precisa ter massa. Então, o neutrino massivo, seja de Dirac ou de Majorana, mesmo que seja de Majorana, ele ganha momento magnético por correções, por efeitos quânticos. E aí o momento magnético dele mostra se é proporcional à massa dele. Então, quanto mais massivo for o neutrino, mais ele deve ter momento magnético. Mas mesmo assim é pequeno. O momento magnético, porque o neutrino é neutro. Então, o momento magnético dele, ele não tem um momento magnético diretamente associado à carga. O momento magnético dele viria de efeitos quânticos. O modelo padrão também prevê que ele tem momento magnético zero. Exatamente. No modelo padrão, o neutrino ele não é, ele é de massa nula e momento magnético zero. Medir o momento magnético dele, então pode dizer que é uma medida da massa do neutrino? Se a gente observar uma possível medida da massa do neutrino, o momento magnético, você medindo a massa do neutrino, você tem uma ideia do momento magnético dele e vice-versa. É mais fácil você medir a massa do neutrino do que o momento magnético. Os experimentos de momento magnético do neutrino são muito mais sensíveis, são muito mais delicados. A massa não. Nas oscilações você mede a massa com mais facilidade. Se a física experimental, o experimento ligado à oscilação de família, te dá uma precisão melhor no cálculo da massa. Na medida da massa, certo? E se nós colocarmos agora um gama 5 aqui também? Se nós colocarmos um gama 5 aqui, isso aqui permanece gama 5. Aqui vai aparecer gama 5 transposto. Então vamos mudar isso aqui um pouquinho. Isso vai ficar claro para limpar o canal. Então se a gente coloca agora gama 5, então aqui vai aparecer gama 5 transposto. E aí vamos lá. Aí a gente vai mantendo o sinal mais ou menos, né? Com variáveis, componentes comutantes, componentes anticomutantes. Aí vamos botar aqui atrás. Aqui transposto, C menos 1, C. Gama 5 transposto. C menos 1, C. Sigma mini transposto. C menos 1, C. Se barrado, transposto. Então, que transposto? C menos 1, mais ou menos. Que transposto? C menos 1 é menos que C barrado. C gama 5 transposto C menos 1 é o próprio gama 5. C, sigma mini transposto C menos 1 é menos sigma mini. C barrado transposto é o psi-C. Certo? Então aparecem esses dois sinais menos. Isso acontece. Então tá. Então, esse sinal menos aqui compensa
esse sinal menos aqui. E aí agora, esse gama 5 comuta com sigma mini, porque sigma mini tem dois gamas, gama mi e gama ni. Então o gama 5 anticomuta com cada um, então a gente sabe que o gama 5 anticomuta com sigma mini. Então, de novo, a gente tem essa relação. Separado, sigma mini, gama 5 aqui é igual a mais ou menos, acho que não, escolhi um sinal trocado aí, né? Ou mais ou menos, então vai ficar que C barrado, sigma mini gama 5, se C. Então, de novo, se eu estiver falando de um neutrino ou de um ferro de Majorana com componentes anticomutantes, C barrado, sigma mini, gama 5, psi, que for igual a psi, for anticomutante, vai prevalecer o sinal mesmo. Então, isso aqui também dá zero. Então, não só o sigma mini dá zero, mas o sigma mini gama 5 também dá zero. Se o ferro for Majorana e anticomutante, tá? Então, o sinal menos persiste aqui. Tá legal? Então, isso aqui fecha mais ou menos essas propriedades, né? De conjugação de lineares fermiônicos sobre conjugação de carga. E aí a gente agora vai trabalhar um pouquinho na questão do limite não. Se você fica dos dois lados, um que é Majorana, você discute, depois a Majorana tem uma certa relação com isso aí, vai dar zero. Isso. O outro tem, se vê se essas relações dão zero, Isso. no lado pode ser que seja Majorana. Isso, exatamente. Bom, Que no dia era que nenhuma delas é zero. no dia que não vamos fazer. Agora aqui ficou cada propriedade seria o outro. O único que dava zero era o que tinha o gama mi e gama 5. No Dirac? Não dá zero também não. No Dirac também eles anticomutam. Vai ser grande. Quer dizer, no Dirac é o seguinte, Agora eu lembrei de Verdade? verdade. Verdade? Porque um aparece o barra do C e o outro não. Exatamente. Isso. O psi é igual ao psi. Tá bom? Então você sabe a que discutir desse doutrina é Majorana no dia. Quer dizer, teoricamente se a gente observar que a gente vamos dizer, a doutrina é massiva, né? Então ele pode ser, em princípio, Dirac ou Majorana. Se ele tiver momento magnético nulo, por exemplo, a gente viu aí, esse operador de momento magnético é zero. Porque o que você vai medir? É mais fácil você talvez medir propriedade magnética. Então, se barrado, se o neutrino é zero. Então, se for zero, isso garante que ele realmente é Majorana. Agora, você tem uma incerteza nessa medida. A questão é saber se esse zero que você está calculando, na verdade não é zero, está dentro da barra de erro. Então, propriedade magnética é mais complicado. O ideal mesmo é você medir a massa pelas oscilações. Agora, você vai saber se a melhor, quer dizer, o experimento que eu sei hoje em dia, que é o experimento que você está procurando mesmo, saber se o neutrino é Dirac ou Majorana, é o decaimento beta duplo. Então, se você observar, vou explicar isso quando a gente fizer CPT, mas quer dizer, a ideia do experimento é, se você observa que você tem um decaimento beta, você tem esse decaimento, na verdade, suponhamos que você tenha um material radioativo, que vai ter decaimento beta. Então, esse objeto, seu material tem número de massa A e número atômico Z. O decaimento beta dele, o que significa? Um nêutron decai no próton. Se o nêutron decai no próton, o nêutron vira um próton. Então, o número de massa não muda. Porque se o nêutron vira um próton, o número de nêutrons mais prótons continua o mesmo. Mas se o nêutron decai no próton, o número atômico cresce de uma unidade. O número atômico mede o número de prótons. Então, um decaimento beta nesse núcleo faz com que esse número atômico cresça de uma unidade. E aí, claro, sai um elétron, decaimento beta do nêutron, sai um elétron e um antineutrino
nesse elétron. Se o neutrino for uma antipartícula, se o neutrino for maiorana, esse antineutrino é neutrino. Essa reação, quer dizer, esse decaimento aqui, vamos pensar assim, nêutron, próton, elétron e antineutrino do elétron, que está escrito ali. Essa reação, quer dizer, se eu agora faço nêutron mais neutrinos, eu ganho próton mais elétron. Nêutron, se combinando com o neutrino, interagindo com o neutrino, pode produzir próton e elétron. Então, se esse antineutrino que está aqui, vamos supor, se o neutrino for maiorado, esse antineutrino que está aqui é o próprio neutrino. E aí, esse neutrino que foi emitido nesse decaimento beta, ele pode incidir sobre um nêutron, dentro do núcleo atômico, um nêutron decai um próton e emite um neutrino. Mas esse neutrino encontra outro nêutron e pode formar um próton e um elétron. Então, esse nêutron, esse neutrino que está aqui, ele captura um nêutron e forma um próton. Se eu pegar um feixe de neutrinos E jogar no nêutron, você pode formar prótons e elétrons. de próton e elétron, Isso. você está dizendo que esse neutrino é maior. Não, isso aqui é independente. Isso aqui, essa reação aqui, isso aqui é independente do neutrino ser maiorano ou não. O que vai, quer dizer, nêutron dá próton, elétron antes do neutrino do elétron. Nêutron mais neutrino dá sempre próton mais elétron. Agora, o que for maiorano é isso aqui. Se esse objeto aqui é maiorano, então esse antineutrino é o próprio neutrino, se ele for maiorano. E aí, esse neutrino que foi emitido no decaimento beta de um nêutron que está dentro daquele núcleo atômico, ele pode encontrar um outro nêutron. Mas se ele for botando um feixe de antineutrino em cima do nêutron, se der antineutrino. Se você jogar um feixe de antineutrino em cima do nêutron, não dá próton elétron. E de próton elétron é maiorano. Aí seria Então, esse antineutrino que está aqui, que é o neutrino, ele vai pegar um nêutron. E ao pegar um nêutron, ele forma um próton e um elétron. Então, esse antineutrino que saiu aqui, que é um neutrino, ele desaparece por ser absorvido, por poder ser absorvido por um nêutron. E aí ele vai formar um outro próton e vai emitir um outro elétron. Então, é como se você tivesse essa reação aqui. É isso que é chamado zero-neutrino beta-beta. Então, é um decaimento beta duplo, beta, porque a partícula beta historicamente era o elétron. Então, são emitidos duas partículas beta, dois elétrons, sem neutrino. Então, um decaimento radioativo que você observe, que o núcleo radioativo, ele decai por radioatividade no núcleo, o número atômico de 2 unidades acima, saindo 2 elétrons, esse decaimento aí é evidência de que o neutrino é maior. Então, é esse decaimento que está sendo muito buscado para poder evidenciar se o neutrino é de alta ou maior. O que nós temos lá? Está um trabalhinho de 15 minutos. Não, 6. Certo? 6 horas. Tá legal. Está um trabalho de 16 e 15.